Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço as mais de 133 milhões de visualizações do meu canal e os mais de 660, estão chegando a 661 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. Sempre digo que você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, do bate-papo. Em suma, da perspectiva que o canal tem analítica, crítica, propositiva, e você está inscrito no canal, envie o canal a um amigo ou uma amiga. É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, né? Coloca like no que vocês gostaram e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro que além de estar inscrito, você pode ser membro apoiador do canal. Para apoiar o canal tem duas formas, você escolhe aquela que é mais conveniente, e assim fortalece o jornalismo independente, plural, republicano e democrático. Bem, quem quiser me seguir no Twitter, é muito fácil, Vila Marco Villa, né? No Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e também no TikTok, no Marco Antônio Villa Oficial. Bem, hoje, excepcionalmente, nós não teremos o superchat, tá? Mas vocês podem colocando like aí no que vocês estão gostando. Então, repetindo, hoje não teremos o superchat, tá? Vamos em frente. Eu passei por todo o noticiário e tal, e como desde o dia 21 de abril da última quinta-feira, fiquei impressionado, claro, acho que todo mundo, com o que aconteceu no Brasil, um ato arbitrário no final da tarde daquele dia, um feriado de Tiradentes, né? A maior Tiradentes, a 21 de abril de 1792, né? Como é sabido, lembrar o clássico do Maxwell, A Devassa da Devassa, um dos melhores livros que estudam a conjuração mineira. Bem, naquele feriado, de forma inópita, né? O Bolsonaro toma uma ação absurda em relação a uma decisão do Supremo Tribunal Federal de condenação a 8 anos e 9 meses do criminoso Daniel Silveira, né? É um criminoso, foi até expulso já, a vida dele é uma vida de crimes. Nós estamos falando do criminoso. Ele foi expulso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Expulso. Então, ele tem só uma história desse tipo. E, naquela conjuntura atípica de 2018, nunca mais se repetirá uma eleição como aquela, uma gentalha acabou chegando ao Congresso Nacional, uma caterva bolsonarista. E as assembleias estaduais também, a de São Paulo, teve coisas horrorosas, uma gentalha tal. Bem, isso, claro, tudo vai mudar, né? Nesse processo todo agora de 2022. E ele aqui com declarações constantes e violentas do Daniel Silveira, o ataque ao Supremo, ao ministro Alexandre de Moraes, ao Tribunal Superior Eleitoral, às instituições, usando uma linguagem chula, de marginal, injuriando, caluniando, difamando, ameaçando de morte. Eu li há 2 dias atrás, vocês podem, na live, as palavras dele se dirigindo a vários ministros, que lá não é linguagem de deputado, de qualquer cidadão, muito menos de um cristão. Por quê? Porque um dos filhos da quadrilha Bolsonaro, chefiada pelo pai, disse que o Daniel Silveira é Jesus. É Jesus. Imagina Jesus falando aquelas palavras do criminoso Daniel Silveira. E é interessante isso para a gente pensar como eles inverteram o sinal das coisas, uma inversão de valores, né? O nazifascismo bolsonarista construiu uma realidade paralela e com o auxílio de uma gentalha, pessoas que eu nunca imaginei que teriam poder na República e tiveram nesses 3 anos e 4 meses. E certamente o eleitorado a 2 de outubro vai resolver essa questão. Uma coisa assim vergonhosa ter essas pessoas. Mas o que fazer? A questão, então, que se coloca é que essa turma, um deles, Daniel Silveira, foi condenado. E aí veio o ato do indulto do presidente da República, que a questão constitucional se coloca totalmente diferente, a questão do indulto. Vide a entrevista a esse canal do doutor jurista Miguel Reale Júnior, explicando ainda no calor da hora, foi pouco depois que tinha saído a decisão, imediatamente entrei em contato com ele, explicando que não tem nenhuma base jurídica. Nós estamos vivendo, consequentemente, um confronto institucional aberto. O que causa estranheza, e eu já manifestei isso no encontro anterior de sábado, é o silêncio. Há um silêncio. Eu não sei se é porque tem carnaval em algumas cidades, se o pessoal é modorrento mesmo, não dá mais para falar da pandemia, né? A pandemia não é mais o elemento explicativo, né? O que é que está acontecendo? O que é a reação da sociedade? E aí não é uma reação voluntariosa, de as pessoas, né, daquele voluntarismo individual, não. Tem que ser uma ação coletiva de partidos políticos, entidades de classe, etc., né, que respondessem ao que está acontecendo.
Não aconteceu nada, o silêncio é quase que absoluto. Alguns de forma oportunista estão olhando para as eleições, tentando ainda estabelecer as suas últimas articulações políticas. Outros que não sabem para onde o vento vai soprar, acham que é melhor ficar em silêncio. E outros imaginando que em outubro é possível ir aguentando tudo isso que o Bolsonaro vai fazendo, né, até o momento de resolver democraticamente essa questão no dia 2 de outubro. É uma ilusão. É uma ilusão e eu queria e olha, mais uma vez, é incrível, tudo que ele fez, nós antecipamos. Falamos o conflito com as instituições, que ele sempre dava 2 passos à frente e 1 atrás, a estratégia dele era de minar paulatinamente as instituições existentes, naturalizando a barbárie, a violência, né, o desprezo, transformando o palavrão, porque para os nazifascistas bolsonaristas, palavrão é pensamento. Olha que ponto nós chegamos. Palavrão para os nazifascistas bolsonaristas, que se dizem cristãos, que cristão coisa alguma, com aquela linguagem, com aquela ação violenta, com o desprezo em relação ao outro, o que tem de cristianismo aí? O pastor Mala podia me explicar, né, Mala? O que tem? Inclusive no que o Mala fala também, linguagem de marginal, né, Mala? Não é uma linguagem de um cidadão, como muito menos de alguém que se autoproclama pastor. Eu vou dizer que eu sou o Pelé também, tudo bem? Eu sou o Pelé e aí vamos em frente. Então, criou-se uma realidade paralela, um Brasil violento, um Brasil que não tem mais relações de solidariedade, de humanidade, de pertencimento, foi criado pelo nazifascismo bolsonarista. E esse ataque às instituições, ao Supremo Tribunal Federal, imagina o seguinte: se ele anula, porque ele agora é o poder revisor, Bolsonaro é o poder revisor da República, né? Se ele anula uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ele pensa que anula, porque os seus efeitos ele não anula, eu pergunto, e uma decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele vai anular também? Que envolva ele diretamente, alguma penalidade, porque ele está fazendo campanha, ele está provocando, o TSE vai ter de agir. Aí ele vai também descumprir? Qual vai ser a reação da sociedade? Se o Supremo Tribunal Federal, que é aquilo que as pessoas normalmente mais conhecem, ele descumpre uma decisão, e da Justiça Eleitoral, ele pode advogar o seguinte: eles estão me prejudicando, querem me tirar do jogo, porque a linguagem dele é sempre essa, querem me tirar do jogo, querem mudar as regras do jogo durante o jogo, para impedir que eu possa jogar. Ele vai dizer isso. Pode garantir. E aí, o que vai acontecer? Ele vai continuar jogando com as suas regras e anulando, cancelando decisões da Justiça Eleitoral? Que país nós teremos em julho, agosto, setembro, até chegar o dia 2 de outubro? O que ele fará? Se nós não reagirmos agora, nós estamos dando carta branca para que o criminoso Jair Bolsonaro e a caterva que o segue possa fazer tudo, possa incendiar o país. Se não tiver resposta em relação ao que ocorreu no dia 21 de abril, ele é um traidor, ele é o nosso Joaquim Silveira dos Reis do século XXI. Se não tiver resposta, nós não teremos eleição em outubro. Ou, se tivermos eleição, ao estilo Chaves, lá da Venezuela. Hoje Maduro, mas antes Chaves, que você mina o processo eleitoral, proíbe que candidato se candidate, favorece o candidato que você quer da situação, coage os eleitores, para depois alterar a Constituição. É essa a estratégia. Você imaginou essa caterva nazi-fascista bolsonarista fazendo uma nova Constituição? Imagina aonde nós vamos parar? Na barbárie nazi-fascista bolsonarista. Nós vamos acabar esse país. Então, nós estamos... hoje, o Brasil corre risco. A pátria está em perigo. A nossa pátria está em perigo. E quem é o inimigo? O inimigo está dentro do país. E está na presidência da República, é o Bolsonaro. Então, nós que somos democratas e republicanos só temos um caminho para isso, é a mobilização. Claro, que é o voto, caso tenha a eleição dia 2 de outubro. Perfeito. Mas antes disso, porque se não fizermos lá, não teremos eleição, ou quando muito ao estilo chavista, nós temos que nos mobilizar. Né? Alguém vai falar assim, mas é o STF que tem que fazer. Não, o STF está correto. Primeiro, porque sequer transitou em julgado. E os embargos? Você vai ter vários embargos lá de declaração, embargos infringentes, em suma, tudo meio que a defesa pode recorrer, até finalmente ter a sentença e ela ser publicada. Aí tudo bem, aí terminou. Aí transitou em julgado. Então o STF está esperando esse caminho, que é correto. Agora, a política não pode esperar o caminho jurídico, terminar todo esse processo, porque já teve uma ação intermediária que não era jurídica, era política. Qual? O de 21 de abril.
o decreto do criminoso Jair Bolsonaro. Aquilo não tem nada a ver com o mundo jurídico. Aquilo foi uma intervenção criminosa no andamento normal de uma ação, como era aquela que envolvia o deputado que foi expulso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, esse Daniel Silveira, que agrediu as instituições sistematicamente. Então, a intervenção do Bolsonaro, ela está no campo político, não está no campo jurídico. Claramente. E ele quer provocar, porque o Bolsonaro precisa da provocação para criar tensão, criar o conflito e apostar no quanto pior, melhor. É isso que ele quer. Quanto pior, melhor. Porque quanto pior, melhor significa criar o caos. Criando o caos, você aponta para um momento de turbulência e poderá até ocorrer, sim, uma intervenção militar. Como eles gostam de falar, o artigo 142, eles não entendem que o último a falar sobre o artigo 142, de acordo com a Constituição, o último a falar, quem é? O Supremo Tribunal Federal, que é o único poder desarmado. O poder executivo é armado, o legislativo também é armado, não tem a polícia. Quem é o poder desarmado? É o judiciário. E quem é o ápice do poder judiciário? O Supremo Tribunal Federal. E o que diz a cabeça do artigo 102? Quem é o guardião da Constituição? Ele. Portanto, o último a falar numa tal intervenção militar constitucional é o Supremo, que eles tanto odeiam. Qual é o sonho deles? Fechar o Supremo. O Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha, que falsamente mora em São Paulo, que viola a lei na cara de todos nós, né? Já não só na eleição anterior, na eleição de 14, depois da eleição de 18, e agora vai na nossa cara nos humilhar aqui em São Paulo, né? Agora na eleição de 22, ele falou que fecharia facilmente o Supremo. Precisava de um jipe, um soldado, um cabo, e fecharia o Supremo. E pronto, e as pessoas riram. Assim, quando o Bolsonaro, durante a campanha de 18, falava aqueles absurdos sobre os quilombolas, que eram pesados em arrobas, lembra? E as pessoas riam, achavam engraçado, e deu no que deu. Um nazifascista na presidência da República. A questão que se coloca agora é que, se não tiver a reação por parte da sociedade organizada de forma civilizada, democrática, como foi os processos de impeachment, de mobilização de rua, né? Como foi, por exemplo, a grande e célebre, em 1984, a campanha das diretas já, e por aí vai. Mas em momentos que a população se manifesta, né? E coloca como questão central a defesa das instituições. E me lembrei agora de um fato, olha como é a vida. 90 anos da Revolução Constitucionalista, 23 de maio, quando morrem os estudantes, o MMDC, né, na Barão de Itapetininga, esquina com a Praça da República, e depois o início, o 9 de julho, né? Era a defesa o quê? Da Constituição, de eleições livres, transparentes, do voto secreto, do voto da mulher. 90 anos depois, nós temos tendo um problema seríssimo com a Constituição. Agora, com a diferença que agora nós temos uma Constituição democrática, porque naquele momento tinha sido suspensa a Constituição de 1891, em 32, tá? Agora nós temos aqui uma Constituição mais democrática da história brasileira. E temos alguém à frente do Executivo Nacional que a viola constantemente. Só que agora foi se intensificando o grau da violência, a altura do sarrafo das violências da barbárie nazifascista bolsonarista, foi aumentando, porque tem um processo eleitoral. E ele sabe que precisa do caos, porque ele vai perder. E ele teme, claro, ele teme a cadeia, mas não é só ele. Da quadrilha, começar pelos filhos, e et caterva. Tudo aquilo vai para a cadeia, porque aí nós, democratas e republicanos, vamos exigir. Eu, por exemplo, assumo o compromisso com vocês, que vou exigir cadeia, Bolsonaro e Sorgrinha, os que mataram 660 mil brasileiros na pandemia. Você acha que eu vou ficar em silêncio? Eu vou exigir, não é vingança, não é revanchismo, é justiça. E vou exigir a reforma das Forças Armadas. Também nós temos a exigir, como cidadãos. Não é possível ter essas Forças Armadas. Nós precisamos mudar o ensino, o currículo, eles têm de estudar a Constituição, deixar de ser gorilas e cumprir o que está na Constituição. A Constituição é uma instituição permanente de Estado, não serve a nazifascistas, a governos nazifascistas, né? Nós temos de pensar lá em termos de número, em termos tecnológicos, tem de mudar tudo. Não é para ter essa caterva que nós temos vem daí, né? Essa gentalha, são centenas que hoje estão ocupando cargos civis e se locupletando, recebendo salários fabulosos, tal. Tudo isso vai mudar.
Agora, isso vai ter um custo, mas o Bolsonaro, o que ele faz ao mesmo tempo, ele, ao criar tensão, ele quer incendiar o processo eleitoral. Eu cantei essa bola desde 2019, e no canal não faltam vídeos, nos meus artigos, que vocês podem ler, tá tudo aí, é muito fácil. Vocês acham nas nossas redes sociais, adentro, vejam as nossas redes sociais, em todas elas, né, estão lá os artigos, eu dizendo, olha, em maio de 2019, eu apontei que num domingo os nazifascistas bolsonaristas iam na Avenida Paulista. Sabe o que eles estavam propondo? Impor o ato adicional número 5, eles nem sabem o que é, porque eles são ignorantes, é gente ignorante, é gente babaca, medíocre, topeiras, um bando de topeiras, né? Mas reacionários, gente perigosa, a ordem pública, a democracia. Eles queriam pôr o AI-5, fechar o Supremo Tribunal Federal, fechar o Congresso Nacional, intervenção militar constitucional. Eles eram chamados intervencionistas, uns tontos. O artigo 140 nem sabem ler, compreender, eles têm problemas. Por quê? Como eu disse aqui, para os nazifascistas bolsonaristas, palavrão é pensamento. Eles não conseguem pensar. E eles têm um ressentimento, porque eles sabem que eles são pequenos, e eles têm um ódio da cultura, igual o general franquista, durante a Guerra Civil na Espanha, ao falar de cultura, ele puxava o revólver. É igualzinho aos nazifascistas, o que eles fizeram, que eles destruíram o Ministério da Cultura, depois como secretaria, na parte de direitos humanos. Cadê o Paulo Guedes, que era um gênio, lembra? Eu fui o primeiro a falar que era um falastrão. E aí, onde está o gênio? Né? Que a nossa economia, nós voltamos a ter inflação como não tínhamos desde 1994, quando veio o Plano Real. Meu Deus, é esse criminoso que está fazendo tudo isso. E o Paulo Guedes, que era o gênio, cadê? Que ia zerar a dívida pública. Onde está a dívida pública brasileira em relação ao PIB? Né? Então, tudo isso que a gente está assistindo, nós temos, de um lado, a crueldade econômica, né? A inflação de alimentos, pessoas com um botijão de 13 quilos custa mais de R$100, desemprego, violência, tudo. E no campo político, ele quer manter, porque ele não tem o que apresentar, porque na hora da eleição, você vai debater, claro, faz parte da eleição. Aí um candidato a presidente vai perguntar para ele, mas o que você tem de apresentar? Qual é a vitrine? Não tem vitrine. Não tem, a grande questão é que não tem vitrine ali. Ele não tem o que mostrar, ele destruiu o país. Ah, mas tem a infraestrutura. Que infraestrutura? Coisa alguma. Ele inaugurava a Ponte de Madeira, esse Tarcísio. É um falastrão, recapeava estrada de 20 quilômetros de asfalto, recapeava. É um tonto, é mais um tonto, um bobão. Um tonto, são aqueles australopitecos, sabe? Na evolução da humanidade, eles estão ainda lá atrás. O nazifascista bolsonarista é um australopiteco, aquele cérebro bem pequenininho e, consequentemente, com sérias dificuldades de compreensão do que está ocorrendo, ou seja, a questão que se coloca agora, portanto, quando eu falo o enfrentamento, é interromper o avanço criminoso do Bolsonaro em relação às instituições, porque do jeito que está, não sei onde isso tudo vai terminar. Ou sei, se assim preferirem, claro, é no golpe. E ele insiste, ou seja, como eu disse, o 21 de abril de 2022 potencializou a ação golpista do 7 de setembro de 2021. Foi muito mais. Então, ele está avançando. A pergunta é até onde vai esse avanço? Até que momento as instituições, a sociedade civil, os democratas, os republicanos, vão colocar o pé no freio do criminoso Bolsonaro e sua Orcrim e falar, chega, para, acabou, basta, vai dizer basta. Eu acho que essa é a palavra-chave. Eu lembrei uma vez um pronunciamento do grande advogado, doutor José, um grande, poxa, agora depois eu lembro o nome dele, um grande deputado, advogado, e ele foi realmente brilhante. Eu ouvi ele no Tuca, Teatro da Universidade Católica, em 1978, né? José Carlos Dias, lembrei, era da Comissão de Justiça e Paz, uma grande figura, foi o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, aqui em São Paulo, e o doutor José Carlos Dias, né, vem daquela situação de tortura, que segundo, né, o general criminoso, mentiroso, que preside o STM, o Superior Tribunal Federal, dizendo, não, que não atrapalhou minha Páscoa. Esse homem é cristão, e ação de covarde, porque torturador é covarde, né? E o José Carlos Dias, me lembro, diz assim, basta, chega de tortura, ninguém aguenta mais. Nós precisamos disso, basta. Não aguentamos mais o Bolsonaro, chega de Bolsonaro, chega, basta. E se não reagirmos, pode registrar. Se nada for feito contra o Bolsonaro, no sentido político-democrático, manifestações, ações concretas de massa, não teremos eleição. Ou, quando muito, teremos uma eleição ao estilo chavista. Quem viver,
verá. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal e está chegando a 661 mil inscritos, muito obrigado mesmo, e mais de 133 milhões de visualizações. E sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, dessa nossa perspectiva analítica, crítica, propositiva, indica o canal, um amigo, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho que avisa as novas postagens, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro também que vocês podem me seguir. Antes disso, além de inscritos, vocês podem ser membros apoiadores do canal, ou seja, tem duas formas, vocês escolham qual das duas formas para vocês é a mais conveniente para apoiar o canal, e assim fortalece o jornalismo independente, plural, republicano e democrático e de qualidade. No Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram @Marco Antônio Villa Oficial, e também estamos no TikTok no Marco Antônio Villa Oficial. Bem, nos encontramos amanhã. Até!